Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno e eu vou estar trabalhando com vocês hoje vetores, ok? O que é vetor? Vetor é um ente matemático usado na física para representar grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? Antes de eu explicar a vocês o que é grandeza vetorial, vamos relembrar o que são grandezas escalares. Grandezas escalares são aquelas grandezas que a gente define elas muito bem com um valor numérico e uma unidade de medida. Qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês aqui? Uma grandeza escalar de tempo. Eu falei para você que tempo é uma grandeza escalar igual a 20 segundos. Então, se eu te falei que o tempo é igual a 20 segundos, 20 é o valor numérico, segundos é a unidade de medida. Pronto, essa grandeza ela já está muito bem representada e muito bem definida. Você entende? Tempo igual a 20 segundos, ok? Se eu falo que eu fui ao mercado, comprei 6 quilos de arroz, mas mais 10 quilos de feijão, você sabe que ao total eu comprei 16 quilos, correto? Então isso daí também está bem definido. Já as grandezas vetoriais, elas são aquelas grandezas que, para que a gente possa definir bem, além de eu te falar um valor numérico e uma unidade de medida, eu preciso te dizer a direção e o sentido. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu digo a você que temos uma mesa aqui, correto? Uma mesa. Eu falo para você, peraí, temos uma mesinha aqui, representa a mesa por essa caixinha mesmo. E eu falo para você que o Joãozinho puxou essa mesa com uma força de 10 newtons, correto? Uma força de 10 newtons. Então eu te falei a unidade de medida, que é newton, e te falei o valor numérico, que é 10. 10 newtons é a força. Mas isso daí não ficou muito bem definido. Por quê? O Joãozinho pode ter puxado essa força, essa mesa, nessa direção aqui, entendeu? Ou pode ter puxado nessa direção aqui, ou até mesmo nessa direção aqui. Então, um exemplo muito comum de grandeza vetorial é um exemplo de força, correto? Se eu falo para você que o Joãozinho puxou essa mesa com a força de 10 newtons, eu também tenho que te falar em qual direção e qual sentido essa força foi aplicada na mesa em questão, correto? Para isso, para representar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial, né? Vamos generalizar, porque grandeza vetorial não é só força, né? Vamos generalizar então. Então, para representar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial, nós usamos quem? Nós usamos os vetores, correto? Nós usamos os vetores. Os vetores são representados por setinhas, correto? Flechinhas, que tem origem e extremidade, né? Então, vamos deixar claro aqui, coisa bem simples, ó. O vetor ele é representado por uma flechinha. Isso daqui é um exemplo de vetor. Aqui, na ponta da minha flechinha, é a extremidade do vetor. Aqui no início da minha flechinha é a origem do vetor, tá? Então, ó, extremidade é a ponta da flechinha e origem é o início da flechinha. Então, essa flechinha que representa o vetor, ela possui módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo é o tamanho dela. O módulo é o tamanho, ou seja, é o valor numérico dela. O que é a direção? A direção é
o plano que o vetor se encontra. Então, ele pode se encontrar no plano horizontal ou no plano vertical. E, além da direção, nós temos o sentido. E o sentido, ele depende da direção. Se a direção for horizontal, o sentido pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se o sentido for vertical, ele pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, correto? Então, vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um vetor representado. Gente, as grandezas vetoriais, né? Elas recebem essa notação em cima aqui, essa flechinha em cima, para demonstrar que esse A é uma grandeza vetorial. Por exemplo, se eu for representar aqui massa, né? Massa é igual a 20 quilos, certo? Massa é igual a 20 quilos. Porém, se eu for representar a força, eu preciso colocar essa notação em cima, porque força é vetorial, não é escalar, certo? Força é igual a 10 newtons. Então, a letra, né, o símbolo que vai representar a minha grandeza vetorial, ela leva aquela notação em cima, que é aquela flechinha, tá bom, gente? Então, veja bem, eu tenho aqui o meu vetor A. Qual seria o módulo do meu vetor? Qual seria o meu valor numérico desse vetor A? Como eu disse, o módulo é o tamanho do vetor, é o número do vetor. Eu vou falar que cada quadradinho da minha lousa tem uma unidade. Como esse vetor A está ocupando 2 quadradinhos, eu digo que ele tem um módulo de 2 unidades. Certo? E qual é a direção desse vetor? A direção é o plano que ele está na vertical. E qual é o sentido? Para cima. Correto? O meu vetor B, ele ocupa aqui 4 quadradinhos. Então, ele tem módulo 4 unidades. Correto? A direção dele é o plano, ou seja, horizontal. E o sentido é para esquerda, ou da direita para a esquerda. O meu vetor C, ele vai ter módulo 1 unidade, e direção dele vai ser vertical, e o sentido dele para baixo. O sentido para baixo. Correto? Então, isso daí são exemplos de vetores. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Soma vetorial. O que é a soma vetorial? Em um sistema com 2 ou mais vetores de mesma grandeza, podemos representar esses vetores com um único vetor. E esse vetor damos o nome de vetor resultante. Ou seja, quando eu tenho várias grandezas vetoriais, eu posso representar todas aquelas grandezas vetoriais que eu tenho utilizando apenas um vetor, que vai ser o vetor resultante, ou seja, vai ser a soma de todos aqueles outros vetores. Mas veja bem o que a definição traz aqui. O que a gente precisa... Dá um problema aqui. Calma. O que a gente precisa compreender aqui que é importante. Olha só. Em um sistema com 2 ou mais vetores de mesma grandeza, ou seja, eu só posso somar vetores de mesma grandeza. Eu não posso somar vetor de grandezas diferentes. Por exemplo, eu tenho um vetor força e um vetor velocidade. Eu não posso somar esses 2 vetores, porque eles são grandezas diferentes. É a mesma coisa que de você querer somar 5 metros mais 2 quilos. Não tem como, porque são grandezas diferentes. Então, é a mesma coisa de você querer somar grandezas diferentes. Vetores de grandezas diferentes. Então, vamos lá. Na soma vetorial, existem alguns métodos, né? E o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método, a regra da poligonal, tá?
A regra da poligonal, ela é usada quando a gente tem mais de 2 vetores, tá? Quando a gente tem 3, 4, 5, mais de 2. Quando nós temos apenas 2 vetores, existe uma outra regra que eu vou mostrar para vocês depois, que ela é mais fácil. Mas essa regra ela só serve quando você tem 2 vetores. Então, o que a regra da poligonal fala? É um passo a passo. Veja bem, eu tenho aqui 3 vetores, né? O vetor A, né, ele tem direção vertical, módulo 1, direção para cima. O vetor B tem direção horizontal, módulo 3, sentido para a direita. O vetor C tem direção vertical para baixo, módulo 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O meu vetor resultante, como que eu consigo representar todos esses 3 vetores com apenas um vetor? Então, a regra da poligonal, ela tem 2 passos simples. Primeiro passo, posicionar os vetores de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Então, beleza. Ô, gente, uma coisa com vetor, né? O vetor é o seguinte, eu posso pegar qualquer vetor aqui e transladar ele, ou seja, movimentar com ele para onde eu quiser aqui no meu espaço. Para onde eu quiser. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso rotacionar ele e nem mexer no tamanho dele, correto? Então eu vou pegar esses vetores e vou posicionar de acordo com o que a regra está me dizendo no primeiro passo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o vetor A e vou, como se eu estivesse pegando ele aqui e colocando aqui, tá, gente? Ó, ele tem uma unidade para cima, então eu vou representar aqui, ó, uma unidade vertical para cima. Ó. Isso eu posso fazer, ó. Tirei ele daqui, ó. É como se ele não estivesse mais aqui, ó. Como se ele não estivesse mais aqui e coloquei ele aqui. Então, meu vetor A está aqui, ó. Beleza? Esse é meu vetor A. Agora, eu vou pegar um outro vetor. Vou pegar na ordem, gente, mas não precisa ser na ordem, tá? Vou pegar o meu vetor B, tá? Vou pegar o meu vetor B e vou posicionar ele de acordo com a regra. A regra fala que tem que coincidir origem com extremidade. Então, se eu pegar o meu vetor B, eu não posso colocá-lo aqui, porque aqui vai estar origem com origem. E a regra fala que tem que ser origem com extremidade. Então, eu tenho que colocar o meu vetor B aqui. Ele tem 3 unidades para a direita. Então, aqui está o meu vetor B, tá? Aqui está o meu vetor B. Agora, eu vou pegar o meu vetor C. O meu vetor C, ele tem módulo 5, direção vertical para baixo. Tem que colocar ele aqui, né, gente? Origem com extremidade, ó. Então, aqui está o meu vetor C. Beleza? Então, agora eu já fiz o meu primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é traçar o vetor resultante unindo a primeira origem com a última extremidade. Então, o meu vetor resultante, eu vou traçar ele aqui. Olha o que a regra fala. Que eu tenho que unir a primeira origem com a última extremidade. Então, o meu vetor resultante ele tem que sair daqui e vir para cá. Se eu desenhasse ele do contrário, por exemplo, se eu desenhasse ele assim, ó, né, de lá para cá, tá errado, tá? Porque a regra fala que eu tenho que unir a primeira origem com a última extremidade. Então, aqui está representado o meu vetor resultante. Tá? Então, aqui, gente, ó, esses 3 vetores A, B e C, ele pode ser representado com esse único vetor resultante, entendeu? Por exemplo, se esses 3 vetores estivessem sendo aplicados puxando alguma coisa,
né? O vetor A está puxando para cima, o vetor B está puxando para a direita, o vetor C está puxando para a esquerda. Aquela coisa que está sendo puxado iria vir nessa direção aqui, ó, nessa direção do vetor resultante, né? E iria vir com a força de um módulo, né? Que tem como eu calcular para vocês aqui o módulo desse vetor resultante que eu tracei. Eu consigo calcular ele aqui com um pouco de facilidade, porque como eu estou trabalhando com papel quadriculado aqui, um quadro quadriculado, ó, eu consigo saber quanto mede aqui, né? E quanto mede aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Esse lado aqui, ele mede 1, 2, 3, 4. Esse lado mede 4. Né? Porque seria até aqui, né, gente? Então esse lado mede 4. Esse lado aqui mede 1, 2, 3. Então aqui, ó, se eu falar que aqui tem 90, eu consigo calcular através do Teorema de Pitágoras, né? Seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Extraio a raiz. R é igual a raiz de 25. R é igual a 5 unidades, tá? Então, meu vetor R, ele tem 5 unidades, beleza? Consigo calcular aqui com um pouco de facilidade. A outra regra é a regra do paralelogramo. Ela é a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, ela fala o seguinte. Primeiro, né, a regra do paralelogramo, eu só posso usar, paralelograma. A regra do paralelogramo, eu só posso usar quando eu tenho dois vetores. Quando eu tenho apenas dois vetores. Então, ela só serve para usar para quando eu tenho dois vetores. Se eu tiver mais de dois vetores, eu preciso usar a regra da poligonal. Então, olha só, aquela mesma coisa que eu falei que vale para sempre que você for trabalhar com vetor. Você pode transladar com esse vetor por qualquer lugar no seu espaço aqui. Você não pode rotacionar ele, ou seja, mexer no sentido e na direção dele, e nem no tamanho, beleza? Então, o primeiro passo, unir a origem dos dois vetores. Então, eu tenho que colocar esses vetores de um modo que eu consiga unir origem com origem. Então, aqui, para ficar igualzinho ali, eu não vou desenhar, não. Eu vou pegar o vetor aqui mesmo, ó. Peguei esse vetor A, vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse vetor B. Vou pegar esse vetor B e vou colocar ele aqui, ó. Fazendo o que mandou ali, ó. Unindo origem com origem. Né? Então, vamos lá. Eu vou escrever esse B mais aqui B. Certo? Então, eu tenho aqui esses vetores. Já fiz o primeiro passo. Unir a origem dos dois vetores. Segundo passo. A partir da extremidade de um vetor, traçar uma reta que seja paralela ao outro. Opa! Beleza. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui primeiro no vetor A. A partir da extremidade dele, eu preciso traçar uma reta que seja paralela ao outro. Ao outro quem, né? Se eu estou na extremidade do A, o outro é o B. Então, eu vou traçar uma reta que seja paralela ao vetor B, ó. Essa reta seria mais ou menos, né, gente? Essa reta seria mais ou menos assim. Não, tá ruim. Então, essa reta seria mais ou menos aqui, ó.
Nossa, muito ruim. Então, ó, essa reta... Beleza. Essa reta aqui seria paralela ao vetor B, né? Vamos admitir que esteja paralela. Correto? Agora, faça a mesma coisa. A partir da extremidade de um vetor, traçar uma reta que seja paralela ao outro. Agora eu venho na extremidade do B e vou traçar uma reta que seja paralela ao A. Tá? Que seja... Nossa, muito ruim, gente. Ai, meu Deus. Uma reta que seja paralela ao A. Tá? Então, beleza. Agora que eu tracei essas duas paralelas, vamos admitir que sejam paralelas, eu vou traçar o vetor resultante. O vetor resultante, ele parte da união das origens até a interseção das paralelas. Então, meu vetor resultante ele vai sair daqui, ó, e vai vir para cá, ó. Aqui está o meu vetor resultante, certo? Aqui está o meu vetor resultante. Beleza? E aí, gente, veja bem. Se eu conhecer o ângulo, né, entre o vetor AB, eu consigo calcular o módulo do meu vetor resultante através da lei dos cossenos. R ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, tá? Aí, gente, mas a lei dos cossenos não é mais aqui. Não é mais aqui, é menos. Eu conheço como menos. Tá, você conhece como menos lá da matemática. Aqui na física nós usamos mais. Por quê? Aqui, na verdade, nós estamos usando o ângulo externo de um triângulo e não um ângulo interno. Então, eu tenho como demonstrar isso, mas não é o nosso objetivo aqui nessa aula, vai ficar muito extenso. Então, vocês podem procurar aí, né, a demonstração, mas vamos admitir que essa daí seja a lei do cosseno para nós aqui na física, certo? Então, através dessa fórmula aí, você consegue calcular qual é o módulo desse vetor resultante. Beleza? Existem alguns casos particulares, certo? Alguns casos particulares é o seguinte: vetor com mesma direção e mesmo sentido. É o seguinte, imagina que nós temos aqui dois vetores, ou três, né? Vamos fazer só dois aqui, para não ficar muito extenso, né? Eu tenho aqui dois vetores. Esse daqui eu vou chamar de A, tá? E eu tenho aqui um outro vetor que eu vou chamar de B, tá? Eu vou fazer mais embaixo para não ficar muito embolado. Então aqui, ó, esse vetor aqui que eu chamei de B, vou chamar de B, beleza? Certo? Então esses vetores, eles estão mesma direção e mesmo sentido. Se eu unir aqui as extremidades deles aqui, o ângulo entre eles, né, o ângulo θ entre eles vai ser de 0 graus, tá? Se eu unir as extremidades aqui, ó, as origens de A e B, colocar um em cima do outro, o ângulo vai ser de 0 graus. Como que eu calculo o vetor resultante? Resultante vai ser A mais B, certo? Resultante é A mais B, ó. Qual é o módulo do A? 3. Qual é o módulo do B?
2, certo? Resultante é igual a 5. Esses dois vetores vai me dar um vetor resultante de 5 unidades, que eu posso representá-lo aqui, ó. Eu posso representar aqui. Vamos representar aqui mesmo. 2, 4, 5. Beleza? O meu vetor resultante, ele está representado aqui. Beleza? Então, vamos lá. Segundo caso. Dois vetores com mesma direção e sentido oposto. Então, o vetor ele tem mesma direção e sentido oposto. Então, eu tenho um vetor aqui. Beleza? E tem um outro vetor aqui. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de B. E esse aqui eu vou chamar de A. Gente, se eu unir a origem desses dois vetores, se eu fizer isso daqui, ó, unir a origem desses dois vetores, ó, vou unir a origem desses dois vetores. Unir a origem. Eu vou ter um ângulo aqui entre esses dois vetores, eu vou ter um ângulo aqui de 180 graus, tá? O ângulo aqui entre esses dois vetores vai ser de 180 graus. Nesse caso, o meu vetor resultante ele vai ser A menos B, né? Coloquei A menos B, mas é o maior menos o menor, tá, gente? Então, o A tem 1, 2, 3, 4, 5. O B tem 1, 2, 3. Então, o resultante vai ser 5 menos 3, 2. Então, o meu vetor resultante, ele vai ser um vetor de 2 unidades, né? Apontando aqui, no caso, para a direita, né? Porque o A era o maior. Então, o meu vetor resultante, ele pode ser representado aqui, ó. Beleza? Aqui pode ser representado o meu vetor resultante. Beleza? O terceiro caso são quando os vetores são perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus entre eles. O módulo desse vetor pode ser calculado através do teorema de Pitágoras. E eu vou mostrar para vocês por que pode ser calculado através do teorema de Pitágoras. Eu tenho dois vetores, correto? Se eu for aqui aplicar uma regra para traçar o vetor resultante, eu posso aplicar a regra do paralelogramo, que serve para quando eu tenho dois vetores, ou eu posso aplicar a regra da poligonal. A regra da poligonal serve para qualquer quantidade de vetores que eu tiver, né? Então, mesmo que eu tenha dois, eu posso aplicar ela. Ou da poligonal, como eu preferir. Eu vou aplicar aqui a da poligonal. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse vetor B primeiro aqui, ó, e vou representar ele aqui, ó. Ele tem 3 unidades para cima. Vou colocar ele aqui. 3 unidades para cima. Tá? Agora, eu vou pegar o meu vetor B, meu vetor A, e vou representar ele aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Vamos admitir que seja 4, tá, gente? Ele tem 4 unidades para a direita, tá? Então, pela regra que fala que eu tenho que unir origem com extremidade, eu tenho que colocar ele aqui, certo? Então, aqui está o meu vetor A. Agora, eu vou traçar o meu vetor resultante. O meu vetor resultante, ele une
a primeira origem com a última extremidade. Então, ele tem que sair daqui e vir para cá. Aqui está o meu vetor resultante, tá? Então, gente, olha só. Eu posso calcular aqui, ó, como eles são perpendiculares, o A e B são perpendiculares, ó, aqui é perpendicular, que é 90. Quem está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, né? Então, R. Então, eu posso calcular através do teorema de Pitágoras, ó. R ao quadrado é igual a ao quadrado. A ao quadrado vai ser o A. Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. Mais B ao quadrado. B tem 3. Então, é 3 ao quadrado. O R ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16. Mais 9. 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado é igual 16 mais 9, 25. R é igual, né, raiz de 25. R é igual a 5. Beleza? Galera, então vetores, né, inicialmente é isso daí. Então na próxima aula eu retorno com decomposição de vetores, que é uma matéria muito importante quando a gente vai estudar plano inclinado, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês.